Olá, amigos, amigas do nosso canal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Aldéa Lima e hoje nós vamos falar sobre espiritualidade e religiosidade. E a música que nós estamos ouvindo é do Milton Nascimento e o título dessa música é Eu, Caçador de Mim. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Eu sou atrás, manso ou feroz, eu caçador de mim. E essa música, ela tem uma letra muito interessante, né? Quem ainda não buscou respostas sobre você mesmo, né? Sobre o sentido da sua existência, enfim, o sentido da vida. E junto com essa letra dessa música, eu trago para vocês um texto que eu recebi de uma grande amiga, muito querida, Gemma Galgani, e ela me mandou um texto de um padre, o padre Valdemir Santana, e eu até pesquisei para saber onde ele atua. Eu não identifiquei, mas é um texto muito profundo e eu achei que nesse momento, né, em que todos nós de uma forma ou outra estamos, de certa forma, buscando, né, nos aprofundando nas nossas espiritualidades ou religiosidades, eu trouxe para vocês. E eu vou começar então, é um texto muito longo, então eu dividi ele em duas partes. A primeira parte fala sobre apenas espiritualidade. E a segunda parte, ele fala da religiosidade cristã, né? Ou da espiritualidade cristã, que já é mais específica. É uma realidade minha, não é de muitos, mas de alguma forma é uma reflexão interessante para todos nós. E eu vou começar então. É inconteste, vamos abrir aspas, é inconteste que a pandemia do Covid-19 está provocando muito sofrimento em milhares de pessoas. E diante desse drama humano, ficamos desnorteados, desorientados. O que fazer para superarmos esse sofrimento atroz? As perguntas se multiplicam e as respostas são insuficientes e se tornam novas perguntas. As perguntas pelo sofrimento são as mesmas que as perguntas da insatisfação. As vítimas desse vírus letal reclamam por respostas que coincidem, ao menos nominalmente, com a busca de Deus. O grito de milhares de pessoas chega aos céus em busca de uma saída para essa situação trágica. Esse momento é propício para uma busca mais intensa pela espiritualidade. No contexto da pandemia, esse desejo por espiritualidade é fruto do vazio e da falta de sentido que a sociedade de consumo vem alimentando. Essa sede de espiritualidade transcende as fronteiras entre crentes e não crentes
e vai além do elemento institucional das religiões. É certo que aos poucos vai se descobrindo em muitos caminhos uma espiritualidade que está além dos dogmas e verdades, por mais importantes que estas pareçam. Nesse quadro histórico de crise, a espiritualidade deve nos ajudar a trabalhar a nossa realidade mais profunda. Não devemos permanecer na periferia do barulho, mas na profundidade do eu. A busca por uma espiritualidade é um dado positivo, tanto na perspectiva cristã quanto no aspecto humano, porque nos ajuda a fazer um caminho intrapsíquico. O caminho espiritual ajuda o ser humano a se desvencilhar da esterilidade desse mundo de aparência. Mas devemos ter cuidado para não buscar refúgio em uma espiritualidade narcisista, onde se procura resolução dos problemas pessoais. Diante de uma sociedade secularizada, há um desejo de um retorno ao sagrado. O grande problema é que esse retorno ao sagrado pode falsificar o Deus verdadeiro em nome de realidades sacralizadas pelos homens e que estão a serviço da exploração e opressão da pessoa humana. A sociedade dominada pelo mercado capitalista mercantiliza tudo, inclusive a religião. É comum hoje se falar de pequenas igrejas, grandes negócios. No supermercado da fé, há espiritualidades para todo tipo de gosto. Cabe ao consumidor fazer sua escolha. Nós, seres humanos, somos divididos, somos fragmentados. Devido a essas contradições, devemos fazer o bem, no entanto, fazemos o mal. Assim somos nós, seres humanos. A contradição está presente nas nossas vidas e em nós. Em nós se mesclam o luminoso e o tenebroso, o santo e o pecador, o justo e o injusto. O que precisamos com urgência é de uma espiritualidade centrada no sentido da gratuidade e não da dualidade. A espiritualidade não é refém de nenhuma religião, embora encontre nas religiões uma forma significativa de expressão. E esse texto, ele trata, eu dividi esse texto em dois, porque nessa parte que nós falamos de espiritualidade, nós precisamos desvincular de qualquer sentido religioso. Muitas pessoas desenvolvem sua espiritualidade sem vincular com nenhum aspecto religioso, com nenhum Deus. E existem, no campo da religiosidade, muitos caminhos. E por conta dessa busca pela espiritualidade, muitas vezes nós nos perdemos, nós caímos em armadilhas. E a música do Milton Nascimento fala muito bem disso, dessa busca, dessa procura por nós mesmos, né? Nós queremos superar os medos, queremos nos superar, queremos crescer, buscar nossas essências, e na busca dessas essências existem muitos caminhos, né? E é preciso que fiquemos atentos. Essa espiritualidade, ela floresce quando o sofrimento bate à porta. Todos nós hoje praticamente vivemos sentimentos de dor, de luto, de perdas, de sofrimento, de apreensão. E é
é comum, e o padre coloca isso como algo positivo, a busca pela espiritualidade, por nossa essência, né? O reencontro com a nossa própria essência. E é interessante, a espiritualidade, ela deriva da palavra espíritus, que é latim, que significa sopro. É uma busca do nosso eu, né? A espiritualidade é o fortalecimento da nossa essência, de nós como pessoas. Mas o padre, ele faz uma reflexão importante, né? É que essa espiritualidade, ela não pode ser narcisista. É que muitas vezes, mesmo a nossa espiritualidade religiosa, nos leva a buscar uma satisfação pessoal, uma busca de soluções individuais. Não é que isso seja ruim, é importante, nós realmente buscamos a espiritualidade, mesmo a religiosidade, para fortalecer em nós a fé, nossos vínculos com aquele ser que nós acreditamos como divino, que nós cremos, mas precisamos ter cuidado para que nossa espiritualidade não leve apenas a nossa própria satisfação, porque aí nós estaremos nos preocupando de uma forma narcisista, apenas conosco, quando temos e vivemos em grupo, em família, em sociedade, e muitas pessoas passam por sofrimentos, passam por dores, passam por situações que precisam de, de, de ajuda, de olhares, de vozes, né? Que os represente ou que os veja, os perceba. E muitas vezes a nossa espiritualidade não enxerga o outro, enxerga apenas a si mesmo, a nós mesmos. Portanto, acredito, é uma reflexão importante, é uma reflexão profunda. O momento que nós vivemos é um momento que precisamos sim fortalecer nossa espiritualidade, né? Refletir sobre nós mesmos, sobre nossas essências. E muitas vezes, se as nossas essências não estão tão legais, né, na visão de uma consciência coletiva, né, de outras pessoas, quando nós não conseguimos perceber o outro, a necessidade do outro, então nós precisamos rever essa nossa espiritualidade. Precisamos nos fortalecer sim, mas nos fortalecer para a gratuidade, para o serviço aos outros, para o serviço, né, daqueles que precisam de nós de alguma forma. E hoje em dia é até complicado, a gente fica muitas vezes refém, ficamos em contradição com nós mesmos, com nossas espiritualidades, porque temos um irmão, muitas vezes irmão mesmo, de vínculo sanguíneo, que precisa de nós e nós muitas vezes não nos disponibilizamos, né? Não estamos disponíveis a socorrer, a ajudar, a acolher. E isso é motivo para nós procurarmos pensar, refletir dentro dos nossos medos, buscar esse equilíbrio, né? Em que a espiritualidade me fortaleça, mas não me deixe na minha bolha, no meu mundo,
e cego para a realidade, além da minha casa, além da minha vida, além dos meus olhos. Era essa reflexão. Nós vamos fazer um outro vídeo para tratar desse tema de uma forma específica para a religiosidade cristã, ainda usando esse texto desse padre. E eu agradeço a sua atenção, compartilhe nossos vídeos e até o próximo. Um abraço.